Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar mais uma vez da luta de Alex Poatan e Ciryl Gane, porque o mundo do MMA só tem isso, parece agora, né? Infelizmente, mas vamos falar aqui da opinião do criador das regras unificadas do MMA, aquele cara que era árbitro lá na origem do UFC. Se você é mais velho assim como eu e assistia as primeiras edições do UFC em VHS, você sabe que o Big John McCarthy era o cara que estava lá fazendo a arbitragem dessas lutas, e ele fez aí um vídeo com o Josh Thomson, que foi lutador também, ganhou do Nate Diaz, inclusive, que eles falam sobre essa luta nesse vídeo. E eu assisti esse vídeo inteiro, tem mais de 40 minutos, e o Big John explica a regra sobre a questão ali da nuca e etc, das opiniões dele, e como é um cara extremamente relevante, que ajudou a fazer as regras e que tem uma experiência absurda, hoje tá aposentado, mas é o cara aí que é a maior referência, né, em arbitragem, vou trazer a opinião dele. Talvez não seja, tá, aqui que você vai encontrar aquelas opiniões a favor do lutador, as opiniões que vão necessariamente te agradar, talvez você se ofenda, então eu já aviso. Se você tem estômago fraco, não tá a fim de ouvir coisas que você eventualmente possa não concordar ou ouvir opiniões naquilo, né? Você não tá aberto a entender, a aprender, então você já pode pular para outros vídeos. Provavelmente tem vários vídeos recomendados dos outros canais aqui que vão estar falando o que você quer ouvir, tá? Então aqui a gente vai tentar trazer informação de qualidade do cara que é a autoridade, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eles falam ali, tá? Eu não vou colocar o vídeo porque é muito longo, é em inglês e etc, né? Direito autoral. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que ele cita, tá? Primeiro, o que é nuca, tá? Essa é a primeira discussão, porque tem muito cara, lutador profissional, que é um absurdo, fazendo piada com o tal vídeo do Herb Dean, onde ele explica o que é nuca no MMA, né? Enfim, os caras fazem piada, zoa, fala da tal da regra da orelha ali, pra trás da orelha é nuca, enfim, fala um monte de baboseira que o próprio Big John McCarthy fala, né, que a galera fala um monte de merda, né, ele cita comentarista, não só comentarista, mas as pessoas de modo geral que acham, né, que a regra do boxe é a que vale pro MMA, então assim, é complicado. Mas vamos aqui dar uma olhada nessa imagem que eu fiz aqui com o uso de IA, obviamente, dá pra perceber aqui, mas basicamente aqui ilustra o que o Big John McCarthy fala no vídeo, que o Herb Dean já tinha falado, inclusive ele fala que o vídeo do Herb Dean é um bom vídeo para explicar a área da nuca ali, tá? Ele diz que a única parte engraçada, obviamente, é colar duas fitas na cabeça de um careca para mostrar. Mas aqui fica bem ilustrado o que o Big John McCarthy fala nesse vídeo. Ele diz o seguinte: aqui onde eu tô mostrando com o cursor para vocês, esse miolinho da cabeça aqui, tá? Não a tampa, essa parte aqui onde começa o vermelho até o cox, essa fileira inteira aqui, essa fita inteira aqui, tá? Essa filetinha aqui, que aqui tá até mais largo, bem mais largo, né? Porque na verdade são 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros, toda essa área não pode ser golpeada. Lembrando, é mais fina do que essa área vermelha, mas basicamente ilustra bem. Ou seja, diferente do boxe, que você não pode golpear atrás da orelha, no MMA você pode golpear toda essa parte aqui, ó, do exterior aqui, tá atrás da cabeça, certo? Mas tá na lateral, você pode golpear, tá? Tirando o pescoço, tá? O pescoço aqui, realmente, ele também explica, por ser uma parte que não tem osso nem tanto músculo, você se evita golpear ali, tá? Então, onde acaba o osso aqui, tá? Do crânio até a parte das costas onde tem músculo, então essa região do pescoço não pode ser atacada, que foi onde o Gane sim atacou, e o Big John McCarthy fala disso, que teve sim golpe legal, tá? Então calma, porque eu já vi um monte de gente falando, ah lá, o Big John McCarthy tá dizendo que não teve golpe legal. Não, ele disse que teve golpe legal. Assiste o vídeo inteiro, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, 5 centímetros daqui até aqui. Como eu estava dizendo, no boxe, por exemplo, você não pode atacar da orelha pra trás, né? Atrás da orelha, na verdade, tudo é nuca. Aqui no MMA não, então toda essa parte aqui, ó, do crânio, onde tem osso, essa lateral toda, até a tampa da cabeça aqui em cima, tudo isso aqui, ó, essa lateral também, toda essa parte você pode sim atacar, são golpes legais. Tá atrás da orelha e é golpe legal, não é nuca. Essa é a regra. Tem muita gente, muito lutador deve ser surpreendido, mas é a regra, né? Se você tivesse estudado a regra, você saberia, tá? Enfim, é o básico, né? É assustador, mas enfim, fazer o quê? Então, tanto a parte da cabeça em si, quanto aqui, ó, as costas e tal, tudo isso aqui você pode golpear, diferente do boxe. No boxe não. Então, segundo o Big John McCarthy, MMA é um esporte 360. Então você pode atacar as costas e tal, desde que não pegue nesse filetão vermelho aqui, tá tudo certo. Segundo o Big John McCarthy, a foto dos hematomas do Poatan, a grande maioria deles, dos inchaços, não estão aonde é ilegal. Ou seja, apenas um inchaço está onde é ilegal, tá? Todo o resto, segundo ele, tá espalhado justamente nessa área em volta aqui. Ou seja, não são ilegais. Então, não é tudo que tá inchado na cabeça do Poatan que é ilegal. Essa é a visão do Big John McCarthy. Só tem um inchaço que é na área ilegal. Aí você fala, tá, então peraí, o Big John McCarthy falou que tem golpe legal e falou que tem um inchaço dele na área onde é ilegal. Ou seja,
é ilegal. Por que não parou a luta e deu tempo pro Poatan respirar e etc. Aí entra o contexto inteiro, que foi o que eu falei no meu primeiro vídeo sobre o assunto. A questão é, como ele diz, não necessariamente todo lutador está, quando tá nocauteando, né, não tá com a intenção de dar um golpe ilegal. O cara tá batendo ali do jeito que dá, no ground and pound, assim como o Gunny começou dando golpes legais, tá? E aí, quando os dois estão se movimentando, tá caindo porque tá grog, ou o cara tá tentando só esconder a cara, ou enfim, independente do que tá acontecendo, os dois estão se movendo. Então, às vezes o lutador joga um golpe, na hora que ele tá dando vários ali, como foi o caso do Ciryl Gunny, e eventualmente, não que seja a intenção, mas pode pegar algum golpe ali onde não é permitido. E quando isso acontece, o árbitro chama a atenção. Ele fala, cuidado com a nuca, né? Em inglês, né? Não em português. Ele fala, cuidado com a nuca. Então, assim, deu o primeiro golpe, ele não vai necessariamente parar na hora, ele vai dar um aviso. Quando der o segundo, aí o cara para, né? E aí vai dar o tempo pra respirar, vai tirar pontos se for intencional e etc. E ele diz que quando você fala cuidado com a nuca, não é necessariamente só pra quem tá atacando, mas pro próprio lutador que tá se defendendo, evitar, né, ficar dando ali, né, virando o pescoço e tal, enfim, pra ele também ficar esperto que o golpe tá acontecendo na nuca. Enfim, o aviso serve pros dois, obviamente é a chamada de atenção maior pro cara que tá batendo, mas é pro próprio cara que tá se defendendo tomar cuidado, né, porque, de novo, você tá dando as costas ou se virando, como acontece às vezes o cara tá estirado no chão, você tá golpeando a cara dele aqui, o cara tá tomando golpe na cara, ele pega e só vira a cara se ele tá todo preso. E aí, às vezes, vai pegar na nuca. Então, não quer dizer que necessariamente o cara que tá batendo tinha a intenção. Então, o que ele diz sobre tudo isso no caso da luta específica do Poatan? Que o Herb Dean, primeira coisa, tá? Que ele diz que as pessoas não têm a experiência de estar ali dentro e decidindo em tempo real o que tá acontecendo, né? É muito fácil a gente olhar slow motion em 300 câmeras e querer dizer, ó, tá aqui, aconteceu isso, isso, isso. Ali, o Herb Dean não viu todos os golpes acontecerem, que é o que o próprio Big John McCarthy diz. Você não vê todos os golpes que acontecem na luta em todos os ângulos. Você tá ali circulando, né, procurando o ângulo para ver. Então, é impossível você ver 100% dos golpes e ter a visão perfeita, ainda mais na velocidade dos lutadores profissionais e tudo, né, aonde pegou cada coisa. Então, eventualmente ele pode não ter visto algum e aí passou batida naquela situação, ou mesmo que às vezes ele pudesse ter visto um golpe ou outro, que ele ficou meio na dúvida, como chegou até aquele momento sem nada de ilegal, às vezes o cara deixa realmente passar um golpe ou outro para não prejudicar o cara que tinha conseguido chegar até aquele momento com os golpes legais, até porque se na visão dele, inclusive, não foi intencional, aí que ele não vai parar mesmo, se foi o cara que estava se movimentando e acabou atingindo. Então tem, como ele próprio diz, uma enorme gama de variáveis, não é tão simples assim. E aquilo, não tem tempo hábil pro cara que tá fora olhar na câmera, ficar voltando replay, enquanto isso a luta tá acontecendo. Ou você para a luta, né, de novo, e aí você vai analisar, e aí só depois você vai voltar à luta. Então, assim, não é tão prático. Então, é o que ele diz, né? Ele usa também a cartada do próprio Poatan, né, que o Poatan usou comigo, de não ser lutador. O Big John usou essa cartada. Ele falou, vocês, muitos, né, que estão dando essa opinião, falando que faria diferente, nunca arbitraram, nunca estiveram ali dentro, nunca viram ao vivo. Então, é muito fácil você simplesmente não ter o bom senso, né, de entender a dificuldade que é você olhar em tempo real, milimetricamente, se pegou ou não e tomar a decisão, tá? Então, segundo ele, tá? Segundo o Big John, teve sim 1 ou 2 golpes na contagem dele que foram ilegais. Ele diz que a maioria foi em volta ali, como a gente já viu em outro vídeo lá que eu mostrei, e que esses golpes ali, naquela situação, como aconteceu, ele disse que ele teria feito a mesma coisa que o Herb Dean. Ele teria deixado a luta acontecer, como aconteceu, voltou em pé, a luta continuou e só acabou depois. A luta nem acabou ali nos golpes na nuca. Então, segundo Big John McCarthy, criador das regras e que é a maior referência, ele diz que faria a mesma coisa. Ele diz que o Gunny é realmente um lutador imprudente, tá? Às vezes ele, né, sai batendo de qualquer jeito e que às vezes pode, de fato, cometer faltas, né? E que ele, inclusive, em várias outras lutas do Gunny, tem coisas que ele até pararia e advertiria sim, tá? Porque tem algumas coletâneas aí. Mas ele diz que nessas coletâneas que fizeram também, tem muitos golpes do Gunny que são legais, só que as pessoas têm essa mania do box lá antiga, né? De interpretar que passou da orelha é nuca, né? Então, não é. Tanto que, tá? Só para deixar claro, as cotoveladas do Poatan no Prochazka foram da linha da orelha para trás. E foram ilegais? Na minha opinião, não.
Não chegou a pegar na nuca em si, mas pegou sim na parte traseira da cabeça, atrás da orelha, onde, segundo a regra da orelha ali atrás da orelha, seria a nuca. Mas na regra do MMA não é. Então, as próprias cotoveladas do Poatan no Prochazka, seguindo só o filetinho dos 5 centímetros ali, das 2 polegadas, não seriam ilegais, tá? Só que é aquilo, né? Da orelha pra trás é tudo nuca. Se for assim, a cotovelada no Prochazka teria sido legal, né? Então, enfim, no final das contas, o cara que criou a regra, o cara que é uma das maiores autoridades, simplesmente viu e falou que não teria feito nada diferente. Houve golpe ilegal sim, 1 ou 2, como ele disse, mas no contexto todo ali do que aconteceu, seria assim mesmo o resultado. Ele não mudaria. E aí? Aí o Big John McCarthy tá errado? Todo mundo que segue a regra tá errado? A regra inteira tá errada. Então, vamos tirar todos os árbitros, assim, vamos mudar a regra inteira, enfim, vai acabar o mundo, o que vai acontecer? A gente tem muito erro pior que esse. Mas muito. Tem muito erro bizonho de arbitragem, que não chega perto desse. Só que esse tá dando barulho porque é o Poatan, tá? Simplesmente por isso. Porque, de novo, o próprio Big John McCarthy agiria igual. Ou seja, nem deveria ser uma polêmica. Aliás, o foco, na verdade, deveria ter sido na performance. Por quê? Toda essa reclamação, né, o Poatan indo em todos os lugares, não vai adiantar nada, tá? Basicamente, porque o Herb Dean não é funcionário do UFC. Podem até tirar ele da arbitragem das lutas, às vezes vai saber, pode até ser que tire, mas não vai resolver nada. Eu acho que o foco deveria ser, de fato, ele corrigir o jogo dele, porque a leitura que ele fez da luta é de que o Gunn estava morto, cansado, que deu um jab de sorte e que a luta estava praticamente na mão do próprio Poatan. Então, assim, eu acho que o mais preocupante não é ele ter perdido aí tomando um ou outro golpe na nuca. O mais preocupante é a diferença de nível que eles tiveram na luta. Porque pedir uma revanche imediata, mas performar do mesmo jeito, da mesma forma, não vai adiantar nada. Então, eu acho que seria mais inteligente gastar tempo aí correndo atrás do prejuízo, da distância que existe entre os dois atletas, do que reclamando da arbitragem, que, de novo, se é que cometeu erro, porque pra mim cometeu, mas é um erro compreensível, na visão do Big John, nem erro é. Mas é isso. Agora eu quero saber. Vocês que me assistem, que muitas vezes criticam, né? Que eu nunca entrei pra lutar. Por que vocês estão criticando a arbitragem, assim como o Poatan tá criticando? Se vocês e nem o Poatan nunca foram árbitros. Fica aí a minha pergunta. Faz sentido? Porque me cobrar de ser lutador, todo mundo cobra. E como que vocês estão criticando a arbitragem? Aliás, o próprio Poatan. Ô, Poatan, você nunca foi árbitro. Como que você tá criticando um cara que é árbitro? Não faz sentido, você nunca teve lá. Como que você sabe? Complicado, né? É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho ou deixa o dislike se você não gostou, não tem problema. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!